Bom, agora vamos abrir a pergunta. Enfim, as pessoas que querem se manifestar, fazer uma pergunta, não sei se é importante utilizar o microfone para... A resposta que eu quero, tu não tens? Como que desmontar a máquina? A pergunta também pode ser uma sugestão sobre alguma dúvida. Você confessa também. Sim. Quer falar daqui? Que falar? Aquela, Soraya? Eu tenho dúvidas. Qual é a categoria, sobre qual seja a categoria central dessa sociedade? O trabalho ou o capital? Eu queria pedir para a mesa se pronunciar. Queria ouvir a opinião do Jesus também sobre isso, já que o Mário ficou o tempo todo, né? Pô, Soraya, você já foi melhor comigo, hein? Outra dúvida que eu tenho, enfim, eu estou terminando a minha tese, né? E agora está sendo aprovada uma PEC que visa a diminuição da idade para as crianças e adolescentes serem inseridos no trabalho, de 16 para 14 anos. E aí o Mário disse assim, em determinada altura da fala dele, que as lutas, todas as lutas particulares se extinguem nas contradições da sociedade capitalista, não é isso? Não. Se extinguem no mesmo. Não levam a lugar nenhum. Zero. Sim. Então eu queria perguntar para o Mário, quando nós voltamos ao Marx, e percebemos que o Marx, por exemplo, defendeu, dadas as circunstâncias históricas da época, que até o professor Paulo Molo fez uma fala que usou esse exemplo no TED, né? O Marx, por exemplo, defendeu a combinação entre escola e trabalho das crianças que trabalhavam 17 horas por dia nos primórdios da Revolução Industrial. E que naquele momento, né, muitos intelectuais e inspetores do trabalho levantaram algumas bandeiras e defenderam a diminuição da jornada de trabalho das crianças, né, e a combinação de escola com trabalho, dadas as circunstâncias daquele momento histórico. Não vou dizer aqui que o Marx faz apologia ao trabalho, não é isso que eu estou querendo dizer, né, tem as particularidades ali daquele momento histórico. Enfim, o Martin Postman, na fala que ele fez também na TED, ele dizia que, por exemplo, uma das tarefas dos intelectuais na atualidade, que ele acha que os intelectuais têm deixado muito a desejar, seria, por exemplo, levantar a bandeira de que ninguém trabalhe antes de concluir o ensino superior. Porque a sociedade já produziu riqueza suficiente para isso e em tempos de desemprego e de ampliação da escolarização, né, não há justificativa hoje para que ninguém trabalhe antes de concluir o ensino superior. Então, enfim, são questões particulares, mas que têm relação com a totalidade das relações sociais capitalistas, são bandeiras que podem demandar legislações, por exemplo, a diminuição ou não da idade para se trabalhar, né? Qual a importância disso? Será que essas lutas todas se extinguem nas contradições da sociedade capitalista? Qual a importância dessas lutas, então? É isso. Jesus, você começa? Ela disse que eu já falei muito. Vou meter a
primeira questão, só, eu só fui citar a primeira, eu vou tirar uma da reta. É o seguinte, eu diria que a categoria central é sempre trabalho. Quando o Marx, eu não concordo com ele, é pelo seguinte, eu acho que o Marx está preocupado aí com a categoria trabalho abstrato. Né? Quer dizer, você tem um caráter ineliminável que é o trabalho concreto, e essa está presente em qualquer sociedade. Você tem uma categoria que não é ineliminável, que é a igualação do conjunto dos trabalhos humanos a partir do tempo socialmente necessário para a produção da mercadoria. Isso é o trabalho abstrato. Então, eu diria, né, que o Marx está preocupado com a categoria trabalho abstrato. Então, ela é mais importante do que o capital enquanto categoria central. Porque você pode ter uma sociedade sem o capital, mas você não pode ter uma sociedade sem o trabalho. Não sei se deu para entender. Aí eu acho que está a distinção. Entendeu? E outra coisa, eu entendo que o trabalho, pelo Marx, pegando três autores, o Hegel, o Marx e o Lukács. Trabalho, isso nós falamos isso hoje de manhã, trabalho não é elaboração de produtos. Né? Trabalho é uma teoria do reflexo. É a capacidade de você produzir coisas a partir da abstração, da capacidade de abstrair. Não é? Que vão aparecer nesses autores, também nos três, com uma categoria chamada determinações da reflexão. É que eu falei aqui muito rapidamente, depois, se for o caso, eu volto a ela. Hoje de manhã deu para falar mais um pouco. Então, eu acho que é uma distinção aí entre... e aí o Mário já falou disso, mas a distinção entre centralidade e fundamento. Para mim, centralidade é sinônimo de fundamento. Então, eu diria que tem essa distinção. Quando eu penso trabalho para o Marx, trabalho para o Lukács, trabalho para o Hegel. O Hegel nem tanto, né? O Hegel entende isso, o lugar do trabalho na formação da razão, mas ele entende o lugar, mas não entende que o trabalho é o fundamento. Ele acha que o fundamento é o próprio conhecimento. Só que ele não entende que para que o conhecimento exista, o trabalho é prioritário. No caso dele, o trabalho aparece como um momento para a determinação da própria razão. E mesmo assim, ele usa a lógica do trabalho para fazer a exposição dos seus problemas. É isso. Posso falar agora? Claro. Que ela falou que eu falei. Por partes. O que eu falei de início é que o Marx, como se deu ao trabalho, se você já comprou o livro, se você olhar a apresentação, é uma coisa assim que me chamou muita atenção ao preparar a apresentação. Eu não tinha noção da quantidade de coisas que aquele animal leu e extratou. É uma coisa monstruosa. Né? E ele continuava fazendo, e o Hegel pedia para ele escrever, não, mas eu não comprei o livro tal, você me mandou uma grana, manda um trocado para eu comprar, e aí aquilo ia ficar... Mas quando teve a perspectiva dessa crise que não se confirmou, não se consumou e tal, ele se deu, ele pôs como tarefa consolidar a crítica ontológica, construir propiciar à humanidade uma outra ontologia, um outro modo de se auto-ver, de se auto-enxergar, de se auto-olhar. Claro que todas as lutas vão ser lutadas. Ficou meio pleonástico isso, né? Mas enfim, licença poética. Claro que muitas infâmias vão dar origem a primeiro indignações e eventualmente a lutas, batalhas, etc. O que eu estava tentando dizer, se você não tem uma figuração de mundo, uma outra ontologia que nós tínhamos, não importa os seus furos, há 50 anos atrás, uma imagem de uma outra sociedade possível, não existe sociedade possível alternativa. Então, todas as lutas hoje, elas se extinguem no mesmo, não nas contradições, no mesmo. Aí, claro, uma luta pode recolher uma concessão ali, ou então uma porrada lá, uma prisão aqui,
um assassinato acolá, tá certo? Como no Pará. São